Joia da base do Flamengo sendo vendida para a Premier League por 100 milhões de reais. E também Flamengo voltando a negociar a renovação de contrato de Gabriel Barbosa. Ô Gabigol, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe, a situação de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa esse que ontem entrou em campo e deixou-se, inclusive fez um gol importantíssimo, porque o Flamengo nunca havia vencido por 6-1 o Vasco, tendo uma distância de 5 gols. Nunca o Flamengo havia vencido por 6, um placar redondo de 6, tendo um buraco de 5 gols, como foi o caso. 6-1, 6-2 já podia ter acontecido. Daí seriam 4 gols de diferença. Mas 6-1, com uma distância de 5 gols, marcando a diferença entre os placares, nunca havia acontecido. Fala comigo, rubro-negro, tô trazendo aqui pra vocês nessa manhã de segundona. Começou novamente a semana, mas começando com o pé direito, hein, meu amigo? Depois de um placar elástico desse, um placar lendário de 6-1, com gol de Davi Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Pedrão deixando dele, mas já é normal isso, não é mesmo? Gabriel Barbosa e Everton Cebolinha, meus amigos, gol de todo mundo, só faltou um golzinho do Gerson ali pra fechar, né, o gol do pessoal de 2019. Arrascaeta largou dele, o Gerson largou dele, Bruno Henrique largou dele, só faltou o do Gerson, não é mesmo? Mas então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, que eu tô chegando aqui, ó, com algumas notícias interessantes, hein, meus amigos? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação. Isso é muito importante, ajuda demais o nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos, já deixam um like. E caso você não seja inscrito, não faça parte aqui do nosso canal, eu te convido a se tornar um inscrito. Então, meus amigos, começando, cara, vamos começar comentando um pouquinho desse jogo lendário, né, cara? Eu já falei no vídeo passado, mas quando o Verratti abriu o placar pro Vasco, o Vasco fazendo pressão no Flamengo, eu achei, caraca, será que depois de todos esses jogos incríveis, depois de 2-0 no Corinthians, 4-0 no Bolívar, um joguinho feio contra o Amazonas, eu sei, um joguinho bem feio contra o Amazonas, mas mesmo assim, cara, será que depois de tudo isso, de todos esses jogos incríveis, o Flamengo vai voltar a jogar mal? 3-0 contra o Milionários, como eu pude me esquecer da goleada em cima do Milionários. Será que depois de tudo isso, o Flamengo vai perder pro Vasco? Um time que tá quase na zona de rebaixamento, um clássico inimigo lendário do Flamengo, como o Vasco, um clássico de milhões. Será que o Flamengo vai voltar a ter uma atuação patética num jogo importante como esse, o Maracanã cheio de torcedores, tanto pro Vasco quanto pro Flamengo? Será? Daí não, daí o Everton Cebolinha foi lá e provou que não, meu amigo, o Flamengo ainda estava muito vivo na partida. Depois, dando um cruzamento por um gol de peito do Pedro Queixado, um gol, é só gol estranho, né, cara? O Pedro fez um gol de joelho esses dias com passe do Igor Jesus, agora fez um gol de peito com passe do Everton Cebolinha, depois teve o gol de cruzamento do Davi Luiz, cruzamento de quem? De Everton Cebolinha. 3 gols na conta do Everton Cebolinha, meus amigos. Depois foi lá o Arrascaeta, largou dele também pra deixar a marca do Arrascaneta, né? Depois foi lá, entrou Bruno Henrique e fez o dele. Bruno Henrique também fez o seu, um golaço Bruno Henrique. E pra fechar com chave de ouro, Gabigol entrou aos 80 minutos e aos 89 minutos, Gabriel Barbosa, o camisa 99, né? Ex-camisa 10, foi lá e largou dele no Maracanã, meus amigos. Foi um jogo muito bom de assistir, cara. Tenho certeza que hoje o Rio de Janeiro acordou feliz, porque todos os torcedores foram dormir com um sorriso no rosto depois desse placar lendário do Flamengo em cima do Vasco, meus amigos. Vamos começar agora para as informações. É o seguinte, cara, Vitor Hugo, um garoto que foi muito utilizado pela passagem de Jorge Sampaoli no Flamengo. Quando o Sampaoli passou no Flamengo, ele botava o Wesley titular, o Vitor Hugo titular também. O Vitor Hugo teve várias chances, é uma das joias do Flamengo, ao lado de Lohan, ao lado de Igor Jesus, ao lado de Wesley, ao lado de Cleiton, que não entra muito, ao lado de Verton, ao lado de todo mundo, Matheus Gonçalves, como eu pude me esquecer do Matheus Gonçalves, né?
é uma das joias do Flamengo ao lado deles. Um dos garotos que sempre são relacionados e às vezes ele entra ali no meio campo. O Tite gosta de colocar ele com ponta direita, eu não entendo muito bem porque o Tite gosta de fazer isso, né? Mas enfim, se o Professor gosta de fazer isso, então ele tem algum motivo pra isso. Eu particularmente preferi o Matheus Gonçalves fazendo a ponta direita, né? Mesmo do Gerson, do Luiz Araújo, mas se o Tite gosta de colocar o Vitor Hugo por lá, então ele tem os motivos dele, ele entende muito mais de futebol do que eu. E é o seguinte, meus amigos, informação cedida pelo nosso querido Flazoeiro. Fala o seguinte, o Wolverhampton quer comprar o Vitor Hugo. Já tentaram uma vez, o Wolves, né, o mesmo time que o Flamengo vendeu, o João Gomes que tá arrebentando na Premier League, o Wolverhampton quer tirar o Vitor Hugo do Flamengo. Eles já tentaram, num passado não tão distante, por 20 milhões de euros, mas não houve negociação. O Flamengo preferiu não vender o Vitor Hugo. Agora o Flamengo está mais aberto a negociações, tendo em vista que o Tite não utiliza, tanto assim, o Vitor Hugo, não é mesmo? Daí o Wolverhampton quer comprar novamente o Vitor Hugo, só que dessa vez por 16 a 18 milhões de euros. Baixaram um pouco a proposta, né? 20 milhões de euros. O Vitor Hugo também não joga tanto quanto jogava com o Jorge Sampaoli, mas eles baixaram a proposta. E temos que levar em conta também que o Flamengo e o Wolverhampton possuem ambos uma ótima relação, já que eles fizeram a venda do João Gomes para o Wolverhampton. E o João Gomes, cara, tá jogando muito a Premier League, é hoje jogador da seleção brasileira. O Wolverhampton tem uma ótima relação com o João Gomes, porque graças ao Flamengo vender o João Gomes arrebentar na Premier League, hoje ele é jogador da seleção brasileira e eles podem revender o João Gomes por um valor muito maior do que compraram ele do Flamengo. Então, aí está, quase 100 milhões de reais, eu vou fazer a conversão agora, 18 milhões de euros, 18 milhões de euros em reais, mas vai dar mais ou menos 100 milhões de reais, cara, 102 milhões de reais, até mais, 102 milhões de reais, e 731 mil reais, esse é o valor que eles vão pagar por Vitor Hugo, caso o negócio, a negociação vá para frente, Vitor Hugo realmente vá para a Premier League, né? Seria uma ótima para ele. Ele não tem muito espaço no Flamengo. Perdeu muito espaço no Flamengo depois da saída do Jorge Sampaoli. Ele era um cara de confiança do Sampaoli. Daí o Sampaoli saiu, o Vitor Hugo perdeu aquela moral toda que ele tinha com o Jorge Sampaoli. Daí entrou o Vitor Pereira, enfim, vocês sabem. Não, perdão, o Sampaoli entrou depois do Vitor Pereira. Daí depois chegou o Tite, né? E o Tite não utilizou tanto assim o Vitor Hugo quanto o Jorge Sampaoli. Mas é uma boa, cara. Vai na fé, Vitor Hugo, se você quiser, cara, é uma opção. Ele é jovem, se ele optar por ficar no Flamengo, é uma escolha dele, pode dar tanto bom quanto ruim, pode ser tão melhor ou pior ele ficar no Flamengo, né? Mas se eu fosse ele, eu ia com a cara e coragem e ia pro Wolverhampton, cara. É um time ruim, mas vai na fé, você pode fazer igual o João Gomes e deslanchar na Premier League, ou pode fazer igual o Gustavo Scarpa, que foi para o Nottingham Forest, outro clube ruim da Premier League, e acabou, né, rodando a Europa, e hoje todos nós sabemos o destino. Gustavo Scarpa joga atualmente pelo Atlético Mineiro. Agora mudando de assunto e falando, cara, sobre Gabriel Barbosa, um assunto polêmico. Cara, o negócio é o seguinte, ontem o Gabigol entrou, largou o gol dele em cima do Vasco, né? Fez o gol importante, o gol de número 6, que marcou esse placar lendário. 89, hein, Gabigol? Quase nos acréscimos, meus amigos. Gabriel Barbosa entrou, o Maracanã ficou em silêncio quando ele entrou, cara. E acho que isso nunca havia acontecido na história que ele tem no Flamengo. Desde 2019 até agora, 5 anos de Flamengo, eu acho que nunca houve um momento que o Maracanã ficou em silêncio quando o Gabriel Barbosa estava entrando em campo do banco de reservas. Ele foi lá, entrou aos 80 minutos no lugar de Pedro, que já havia largado dele, né? Já havia deixado seu gol de peito. Daí o Maracanã foi em silêncio, tinha algumas vaias aqui, outras ali, alguns protestos de alguns torcedores contra Gabriel Barbosa, mas aí foi lá, aos 89 minutos, Gabriel Barbosa, com passe de Wesley, largou o seu gol no Maracanã. O gol de número 6 aos 89 minutos, e correu para a torcida, fez sua clássica comemoração, daí o Maracanã explodiu, a torcida abraçou o Gabigol, e foi tudo bem, cara. Na zona mista, não, perdão,
Naquela entrevista pós-jogo, que eles dão sempre no final do jogo, né? O jogador foi ninguém mais ninguém menos que Gabriel Barbosa. Eu trouxe pra vocês o que ele disse. Tem tanto em shorts quanto em vídeo. Vocês podem terminar esse vídeo aqui e assistir o que ele disse após o seu gol, né? Após fazer o gol e após o fim do jogo. Vocês escolhem, tem tanto em shorts quanto vídeo. Eu recomendo o vídeo, porque o shorts não deu pra colocar tudo, né? Ele falou mais de 2 minutos. Então o shorts tem apenas 1 minuto. Então não deu certo, né? Mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo. O vídeo tem desde o começo ao fim a sua fala. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo. Meus amigos, é o seguinte, cara. Um detalhe muito importante é o Braz falou, né? Falou na zona mista daquele jogo. Ele falou que vão retomar essa conversa depois do seu julgamento. Eu vou dar uma esclarecida aqui. Eu já falei bastante disso, mas é sempre bom deixar claro, né? Porque é um assunto bem difícil e nem todo torcedor está por dentro disso, já que envolve muita política, é um negócio muito burocrático, né? O Gabigol foi suspenso do futebol, todo mundo sabe disso. Ele ficou 36 dias suspenso do Flamengo, impedido de jogar futebol, impedido de atuar pelo clube de regatas do Flamengo e qualquer outro. Ele conseguiu o seu efeito suspensivo no TAS, né, no Tribunal Arbitral do Esporte. Ele conseguiu isso e até então ele estava atuando com um efeito suspensivo. Apesar da sua pena, da sua condenação, ele estava atuando enquanto o seu julgamento não ocorria. Mesma coisa que você responder em liberdade até o seu julgamento acontecer. É isso que o Gabigol estava fazendo. Ele estava jogando com um papelzinho até o seu julgamento acontecer. E ele vai acontecer. Seu julgamento está marcado para essa sexta, dia 7 de junho está marcado o julgamento para Gabigol na Suíça. Inclusive, ele e o Dr. Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, inclusive foi liberado para depor em defesa do Gabigol, para testemunhar em defesa de Gabriel Barbosa lá na Suíça. Dia 7 ocorre o julgamento. O veredito vai sair apenas na segunda-feira, porque tem sábado e domingo, né? Dia 7 é uma sexta-feira, dia 8 e 9 é sábado e domingo, dia 10 nós teremos o desfecho, a resposta que teremos de Gabriel Barbosa, se ele foi punido, se a pena foi mantida, a sua condenação foi mantida, aumentada, pode ser aumentada para 4 anos a sua punição, ou se ele foi absolvido, irá responder liberdade. Tem essas 3 opções. A pena ser mantida, ele vai cumprir mais 1 ano de suspensão, que era a sua condenação original. A pena pode ser aumentada para até 4 anos. Pois é, cara, 4 anos o Gabigol pode pegar, caso não seja absolvido. Esse é o pior dos cenários, tá? 4 anos de punição é o pior dos cenários possíveis. E também temos a absolvição, o Gabigol responder em liberdade. A sua pena ser anulada, ele ser dado como inocente e poder voltar a jogar futebol de boa, sem nenhuma punição, sem medo algum, como um jogador comum, como todo jogador joga futebol, sem medo de ser pego em nada. Essas são as 3 possibilidades. A sua pena ser mantida de 1 ano, a sua pena ser aumentada para até 4 anos, o pior cenário possível, e ele responder liberdade. Esses são os 3 cenários possíveis para Gabriel Barbosa. E logo após o julgamento, caso ele responda em liberdade, o Flamengo irá voltar a conversar sobre a renovação de contrato. Lembrando que a partir de 1º de julho, mês que vem, 1º de julho, mês que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça 31 de dezembro de 2024. Então, Flamengo, caso queira renovar, cara, não precisa se apressar, porque o Gabigol, ele quem quer ficar no Flamengo. É ele quem tem que se esforçar para ficar no Flamengo, não o Flamengo que tem que se esforçar para manter ele. Então não tem que ter pressa nenhuma. Quem tem que querer ficar no Flamengo é Gabriel Barbosa. Então não precisa ter pressa para renovar o Flamengo. É ele quem tem que sentar e pedir para ficar no Flamengo. Ele não tem que ser convencido a ficar no Flamengo. Ele quem tem que convencer o Flamengo a manter ele. Essa é a situação atual de Gabriel Barbosa. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!